Continuando o nosso ano bíblico hoje, Esté capítulo 5 a 7. Esté convida ao rei e Amã para um banquete. Capítulo 5. Ao terceiro dia Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esté: Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esté e disse: Minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantava nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: A própria rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai
e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esté preparara. Capítulo 7. Esté denuncia a Amã, que é enforcado. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esté: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? Respondeu Esté: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do pátio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse a Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Deus seja louvado por essa história. Que história, hein? Um ótimo dia para você e vamos continuar amanhã, em nome de Jesus. Amém.